Sabe aqueles filmes que tem nomes de peso tanto à frente quanto atrás das câmeras, mas isso não consegue disfarçar o fato de que eles têm um roteiro medíocre? Então, tem vários filmes que dá pra gente descrever dessa maneira, inclusive The Instigators, que é o filme que está sendo lançado na plataforma do Apple TV+. E esse filme, que é uma espécie de filme de crime com comédia de humor negro, traz o Matt Damon como o protagonista e ele vive o Rory, que é um ex-soldado do exército americano que está passando por estresse pós-traumático. Ele está fazendo terapia para superar esses traumas e, por motivos que eu não vou revelar aqui, ele precisa de uma grana muito específica e eu lembro da grana que ele precisa. Ele precisa de $32.480 e aí ele acaba se envolvendo com um grupo de assaltantes que estão planejando roubar o prefeito de Boston, que vai se reeleger, e eles planejam fazer isso no dia da votação. Lá naquele grupo, ele acaba conhecendo um criminoso de segunda mão, que é vivido pelo Casey Affleck, irmão mais talentoso, na minha opinião, do Ben Affleck. Só que o que acontece é o seguinte: eles são os únicos que percebem que os organizadores desse plano estão muito confiantes que tudo acabe dando certo, né? Que tudo aconteça exatamente da maneira que eles estão planejando, e tem tanto detalhe que eles já suspeitam que alguma coisa pode não acontecer como planejado no dia, e dito e feito, o assalto deles dá muito errado. E o que acontece, eu vou acelerar aqui para não dar spoilers e também para não entrar em muitos detalhes sobre a história do filme, não é esse o meu objetivo, claro. O que acontece é que eles acabam se vendo sozinhos os dois, porque até os contratantes deles acabam indo persegui-los e tentando eliminá-los para que eles não dedurem o que aconteceu e não tentem ganhar dinheiro em cima disso. E esse é um daqueles filmes que acabam se colocando num subgênero que é aquele subgênero de filmes em que tudo dá errado e acabam se tornando uma comédia de erros. Tem diretores que se especializaram em fazer filmes desse subgênero. Tem filme do Sanheim, tem filme do David Mamet, mas eu acredito que os diretores que a gente sempre lembra quando a gente fala de comédias de humor negro sobre crimes que dão errado e que acabam virando comédias de erro são os irmãos Coen. Tem filme também do Sidney Lumet, enfim, vários grandes diretores. E o que acontece nesses filmes é que eles acabam dependendo muito de que as situações que acontecem sejam criativas e sejam divertidas, porque a ideia desses filmes é o grande plano dar errado muito cedo, e aí as coisas vão acontecendo e eles vão tendo que improvisar de acordo com as situações que se apresentam diante deles. Então, se essas situações que se apresentam não são inusitadas, não são surpreendentes, não são divertidas, e se a maneira com que os personagens agem nessas situações não são também surpreendentes, engraçadas, etc., o filme acaba sendo mais um dentre milhares de outros que tem uma trama e também um gênero parecido, e é isso que acontece nesse filme aqui. O filme tem não só o Casey Affleck, que é ganhador de Oscar, um grande ator, e o Matt Damon, que também dispensa apresentações, mas um elenco que em cada papel de coadjuvante tem um rosto conhecido, tem um nome conhecido. A terapeuta do Matt Damon é vivida pela Hong Chau, ela é uma grande atriz. Tem o Toby Jones, tem quem mais? E se eu citar aqui o elenco, eu vou falar vários atores aqui que vocês ou sabem o nome ou reconhecem pelo menos o rosto. É um filme cheio desses grandes atores, mas eles fazem personagens que não são particularmente interessantes, né? Até o Casey Affleck parece que tá meio que num piloto automático, o Matt Damon também. E o diretor do filme, que é o Doug Liman, que sempre foi um diretor de aluguel. O Doug Liman nunca foi um grande autor de cinema, se é que dá pra gente usar esse termo hoje em dia, mas pelo menos ele é um cara que tem respeito de muitos, tem admiração de muitos, tem um nome na indústria porque ele é um bom diretor de aluguel. Mas esse ano de 2024 já é o segundo filme que ele faz que poderia ser descrito da maneira que eu usei para abrir esse vídeo. Filmes que acabam revelando de uma maneira muito óbvia que o problema deles é o roteiro, e que são filmes menores feitos diretamente para streaming. Quando você assiste a esse filme, dá para ver que é um filme rápido, um filme curto, que tem um roteiro mais ou menos, diretamente lançado em streaming. O outro filme dele que ele lançou esse ano, que tem a mesma característica, é O Matador de Aluguel, com o Jake Gyllenhaal, que é aquele remake do filme com o Patrick Swayze
da década de 80 ou 90. Esse filme aqui é um filme que, claro, é bem dirigido, porque o Doug Liman é um bom diretor. Então, em algumas cenas, principalmente as duas grandes sequências de heist, porque esse filme, com 1h30 de projeção, ele consegue ter duas sequências longas de heist, que são sequências em que eles se colocam diante de uma mesa com um mapa para planejar o que eles vão fazer. É claro que o primeiro heist lá que dá errado no começo do filme é melhor planejado, o segundo, que os dois personagens fazem sozinhos, né, mais lá pra frente, é mais improvisado, mas são duas longas sequências de heist que são bem dirigidas pelo Doug Liman, né, que é um cara que gosta de usar a câmera na mão, que gosta de usar uma câmera mais enérgica, um pouco mais livre, digamos assim, na hora de filmar a mise-en-scène. É um filme que tem esse fator de diversão, algumas perseguições de carro, por exemplo, que são bem coreografadas. Sabe aquelas perseguições em que os carros batem, ou então batem com outros elementos, outros objetos que eles encontram no meio das avenidas, das estradas, das ruas, e causam acidentes, e que tem um fator de humor muito forte também. Isso funciona no filme, mas como eu falei, é um filme que tem muito pouco a oferecer, porque o roteiro é um roteiro até, inclusive, pelo tempo de tela que ele tem, que acaba resolvendo as coisas de forma muito apressada. Tudo parece fácil demais, tudo parece rápido demais. Eu acho que toda a questão envolvendo a psicóloga, que fica tentando analisar os personagens, inclusive o personagem do Casey Affleck também, enquanto eles estão cometendo crimes, é muito fraca. Eu acho que as motivações que ela tem para se envolver nos crimes são mais fracas ainda. Tem vários personagens aqui que tomam decisões que você não consegue entender por que eles decidiram aquilo, e mesmo sendo um filme de gênero, mesmo sendo um filme B, digamos assim, a gente gosta de ter pelo menos um pouquinho de crença que aquelas pessoas estão fazendo coisas que a gente acredita que elas fariam. Isso não acontece aqui. O Ron Perlman, que vive, olha aí, outro ator conhecido, né, um rosto conhecido de muita gente pelo menos, que vive o prefeito que está se reelegendo, ele também tem decisões que ele toma que você não entende como que ele decidiria aquilo, e também como que ele nunca teria sido pego por ninguém fazendo aquilo que ele está fazendo. Ou seja, é um filme daqueles que antigamente, se você é da minha geração, lá que cresceu nos anos 90, você diria que é um filme de sessão da tarde. Esse é um filme de sessão da tarde. É um grande filme? De forma alguma. É um bom filme de sessão da tarde? Eu diria que de forma alguma também. É um filme mediano de sessão da tarde? Talvez. Eu acho que é um filme que não é um desastre e que talvez vá divertir encontrando o público certo. Eu acredito, olha só, eu vou terminar essa crítica de um filme que vocês viram que eu não gostei de uma maneira elogiosa. E tô sendo sincero aqui, não tô sendo irônico. Eu acredito que ele é um bom filme no sentido de ele vai encontrar o seu público certo nas plataformas de streaming. Eu não acho que ele seria um filme que traria as pessoas para fora da sala de cinema, por exemplo, muito satisfeitas. Mas para a pessoa que está assistindo em casa, no streaming, numa sexta-feira à noite, hoje é sexta-feira, chuvosa, tá chovendo aqui em São Paulo, eu acho que é um filme que vai agradar algumas pessoas, ele vai encontrar o seu público e vai ser, com certeza, um sucesso lá na Apple TV Plus. Eu quero saber de vocês, se vocês assistirem ao filme, se vocês gostaram ou não gostaram, se concordam ou discordam, de maneira respeitosa com a minha crítica, com as minhas opiniões. Não se esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, fazer tudo aquilo que eu sempre peço aqui para vocês. E quando eu peço não é à toa, é porque isso realmente ajuda o meu canal. E comenta aqui embaixo o que vocês quiserem também sobre o filme. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!